tudo lá, né? Houve também atendimento de dentistas, né? Raquelzinha aqui atendeu junto com a Milena, atenderam as crianças lá. E eles estavam subindo no Romão, encontraram um jovem chorando numa escada. E se aproximou do jovem, perguntou se podia orar por ele. Ele deixou orar, oraram com ele. Ele chorou muito e tal. De repente, alguém da casa e falou: graças a Deus vocês estão aqui com ele, orando por ele, tal. E oraram lá com ele, o pastor Emerson, que estava ali ministrando aquele jovem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Foi uma conversão muito impactante. O jovem chorou demais. E depois ele entrou na casa daquele jovem, e aquela pessoa que saiu falou: olha, esse rapaz aí, olha o que ele separou aqui, que ele falou que ia usar. Uma faca desse tamanho, ele ia tirar a vida dele. E foi justamente aquele momento que a igreja chegou ali, que a igreja se deparou com aquele jovem na escada chorando e se importou com ele. Que podia ter subido, ido embora e deixado ele chorando lá. Mas não, se importou com aquele rapaz, se ajoelhou, se conversou com ele, aquele jovem aceitou Jesus. E isso é o trabalho da igreja. Em 4 paredes, irmãos, é muito bom estar aqui com os irmãos, maravilhoso. Mas o nosso lugar é lá fora. É lá fora que a guerra acontece, né? Lembrando aqui a pastora e o seu marido ali, o trabalho em presídios, em hospitais, em comunidades. Aqui há uma feira que acontece todo sábado aqui, tem um monte de gente aqui nas ruas de Itapuã. Há viciados que se reúnem mais na frente ali. A igreja precisa ser sal fora do saleiro. Precisa ser luz fora debaixo do esqueci o negócio lá, mas em cima, né? Do velador, né? Então, a igreja precisa ser isso. Lá no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você mora. É lá que é o lugar que nós temos que ser igreja. Se importar com as pessoas. Amá-las, né? Nós não amamos o pecado delas. Amamos ela como pessoa, né? É essa a missão da igreja. Então que você possa se envolver, participar e fazer parte desse exército do Senhor espalhado pelo mundo, que apregou a sua palavra em nome de Jesus. Eu quero só reforçar um aviso que foi dado aqui no próximo sábado, é dia 7 já. Dia 7 de dezembro, a gente pensa que está longe, não é próximo sábado, irmão. 7 de dezembro, é o nosso culto da comunhão. Nós fazemos um culto, reunindo todas as igrejas de Nova Vida aqui do Estado do Espírito Santo. Reunimos os irmãos ali, celebramos o final de ano. Fizemos aquele TBT, né? Aquela recordação do que aconteceu no ano. E temos um monte de comunhão, ministração da palavra, unção, uma santa ceia coletiva. Que a gente ali encerra a programação da denominação aqui no Estado do Espírito Santo. E já temos a agenda para o próximo ano, já pronta para botarmos em prática. E eu quero então nesse momento te convidar para a gente meditar na palavra de Deus. Você pode ficar em pé comigo em nome de Jesus. Só lemos um versículo que a gente leu no início do culto, que é Lucas capítulo 18, e ler com você o versículo de número 8. Lucas 18, no finalzinho do versículo 8 de Lucas 18 diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará porventura fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, que é Jesus, achará porventura fé na terra? Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo continue ministrando ao coração da gente. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a tua palavra também nos diz que muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Eficácia é resultado. Que a igreja do Senhor, nesse presente século, precisa demonstrar é resultado. Tudo que Deus tinha para dar à igreja, Deus já deu. Deus já nos concedeu. O Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Tudo que a igreja precisava para ser igreja, o Senhor já nos deu. Nos deu o seu nome, o seu poder, a sua autoridade. O Senhor nos deu um chamado, Deus nos enviou, nos comissionou, tem nos capacitado e acima de tudo e principalmente, Ele não nos deixou órfãos. Ele subiu e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então a igreja é essa arma que o Senhor tem aqui na terra,
né, para expandir o seu reino, para desbaratar o exército do inimigo, para trazer graça e glória sobre as nações. Através de Jesus, o mundo pode ser conquistado para o Senhor. Se com 12 discípulos, no processo de multiplicação de Deus, fez o evangelho chegar aos confins da terra, imagine no presente século, com tantos recursos que nós temos nesse século. A questão é que, como eu acabei de ler com os irmãos, eu creio que está faltando fé. Fé. Uma vez eu falei uma frase e algumas pessoas não entenderam, até postei em redes sociais. Deus não responde oração, Deus responde fé. A oração tem que ser um ato de fé. A oração não pode ser um jogo de palavras que você pronuncia porque você está querendo algo de Deus. Oração tem que ser uma expressão de fé. Fé. E nesses dias, quão difícil é ter fé. Porque as circunstâncias contrárias são muitas. É dificuldade para tudo quanto é lado, né? Eu trabalho no governo e a gente trabalha com números. E a expectativa desse final de ano, início do próximo ano, são tenebrosas, economicamente falando, né? Os irmãos viram a reação do mercado aí nesses dias. Bolsa caiu, dólar subiu. Você vai no mercado, tudo está mais caro. Vou dar um exemplo nosso. A gente foi comprar carne moída para fazer macarrão lá para os irmãos do Romão, os irmãos que trabalharam, né, no impacto evangelístico. Nós passamos de manhã no supermercado, vimos num açouguezinho na rua, vimos uma placa ali. Esqueci o nome da carne agora, R$ 21,90 o quilo. Nós estávamos indo. Aí eu falei, não, quando a gente voltar, minha esposa, quando a gente voltar, a gente passa lá e compra. Aí nós fomos no mercado, compramos outras coisas, mas a carne a gente não comprou. A gente pensou, quando a gente voltar lá, a carne está mais barata, o mercado está R$ 31,00 o quilo, e a carne estava 26 o quilo, 26, obviamente. Voltamos, parei o carro, difícil de estacionar ali naquela rua, a Lúcia desceu do carro, foi lá, não deu 5 minutos, ela voltou. O que aconteceu? Para quanto estava a carne? 32, né? Mais cara que no mercado. Assim, questão de horas. Foi menos horas, né? Que me fez lembrar, irmão, lá do tempo da inflação. Que você comprava pão de manhã a R$ 5,00, à tarde, na hora do almoço, estava 7, à noite estava 8 e no outro dia de manhã estava 10. A inflação era galopante. A coisa aumentava assim, desproporcionalmente. Então as pessoas naquela época faziam compra de mês, porque valia a pena. Porque se você deixasse para comprar depois, o arroz que valia 20 ia valer 30. Mas havia uma inflação galopante, uma inflação estúpida no Brasil. Que não é muito diferente de hoje. Hoje a inflação está menor, um indicador, mas há uma inflação. Há uma situação econômica no país muito esquisita, né? Muito estranha. E isso afeta o povo, afeta especialmente o mais pobre, o mais necessitado. Então isso é uma realidade que estamos enfrentando no Brasil. E isso vai exigir da igreja fé. Você quer ver o momento que você vai te exigir fé? É quando você receber seu pagamento, receber seu 13º, receber seu contrato, e você ter que, ali naquele momento, separar o seu dízimo, e você olhar para o seu caderninho de contas e ver que a sua conta está no vermelho. Dou dízimo, devolvo a Deus o dízimo, oferto, ou paga minhas contas. A decisão não é racional, a decisão é espiritual. Porque para que o devorador seja repreendido no nome do Senhor, nós temos que agir por fé e devolver a Deus o que pertence a Deus. Estou só usando um exemplo de como algo econômico nos afeta mentalmente, psicologicamente, e vai trazer uma afetação espiritual se a gente não tiver cuidado, se não estiver ligado em Deus. A fé, Hebreus capítulo 11, 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Se você quer agradar o Álvaro, me chama para comer picanha. Se você quer agradar a Lúcia, chame ela para comer galinha com... Galinha de... Como é que é? Pé duro? Galinha caipira com quiabo, com batata. Quiabo ela não gosta muito não. Aí você vai agradar ela, né? Mas Deus não quer quiabo, não quer batata, Deus não quer picanha, Deus quer fé. Fé que vai agradar a Deus. Se você quer agradar o Senhor, você precisa ter fé. Eu quero que você vá comigo no episódio da Bíblia
de Jesus aqui, de João capítulo 20, não, Lucas capítulo 5, perdão. Lucas 5, depois nós vamos em João capítulo 21, mas primeiro Lucas 5. Porque vemos dias em que, esse mês de novembro passado, para algumas pessoas do Romão foi um mês muito ruim. Perda de parente, doença, acidente, perda de um conhecido. Alguém postou que novembro, sangue e fogo, foi o texto que alguém postou no grupo da igreja lá. Novembro foi um ano, foi um mês complicadíssimo, no sentido humano. Mas o que estamos falando com eles aqui, e falando com você aqui nessa noite, que Deus está no controle. Tudo que aconteceu e continua acontecendo, Deus está controlando. Eu amo quando a Bíblia diz assim, quando Isaías fala, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, Isaías capítulo 6. Irmãos, isso é lindo, isso é profundo. Saber que Deus não está, o trono de Deus não está vazio, não é o diabo que está sentado lá não, é Deus que está sentado. Isso tem que trazer um alento, uma alegria no coração da gente, por mais difícil que esteja a vida, por mais escassez que você esteja passando, por mais desértico que tenha sido a sua vida, quando você deposita a sua fé naquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, a soberania, o poder a esse Deus Todo-Poderoso. Quando você coloca isso em perspectiva e a sua fé começa a ser despertada dentro de você, os demônios começam a se agitar e bater em retirada, o diabo começa a tremer, o inferno começa a perceber que as portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a igreja do Senhor. Esta fé que você precisa demonstrar. Esta fé que você precisa demonstrar não é quando está dentro da igreja, é quando a crise chega, é quando o luto chega, quando a porta se fecha, quando a doença entra, quando o carro bate, quando a conta não fecha. É nessa hora que a fé tem que ser demonstrada. É nessa hora que tem que dizer, eu confio no Senhor, eu espero em Deus. Aquela hora que o resultado do exame diz, você está doente, mas você diz, o Senhor é o médico dos médicos, Ele pode me curar, Ele tem poder para me curar. O nome dele está acima de todo nome. É nessa hora que a nossa fé precisa ser demonstrada. E Lucas capítulo 5 tem um episódio, eu vou ler com você. Coloca para nós aí, diácono. 5:1, para você também acompanhar a leitura. Se porventura você não está aí com a sua Bíblia, espero que você traga a sua Bíblia sempre. Lucas capítulo 5, verso 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos, grave isso, tá? 2 barcos, não foi um só, foram 2. Junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois a vida da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhes a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Seria muito bom poder dizer para você que em 2024 e o próximo ano, você vai lançar suas redes, você vai pescar muito, você vai prosperar, você vai avançar, você vai crescer, você vai conquistar muitas coisas. Seria muito bacana poder falar isso hoje aqui para os irmãos. Até ensaiei como é que eu ia falar com os irmãos aqui. Mas não é essa a palavra para hoje. Para hoje não é essa a palavra. Para hoje é a resposta de Pedro que é a nossa palavra.
que eu quero que você olhe de novo na sua Bíblia. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus mandou ele jogar a rede? Diz assim: nada apanhamos, versículo 5, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É verdade, o Senhor, está doendo, cartão de crédito está estourado, minha conta está virada, os clientes não pagam as contas que me devem, o salário não está dando suficiente para pagar minhas contas, a doença tem assolado, o remédio está caro, tratamento só no que vem. E a gente pode falar como Pedro, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Falar para Deus, como Pedro falou para Jesus: Senhor, está acontecendo isso, meu casamento, meus filhos, minha casa, minha renda, meu dinheiro e tal. Você pode narrar suas mazelas, eu posso narrar para Deus minhas misérias. Deus vai te ouvir, como sempre ouve. Davi escreveu: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Então a gente ora, a gente fala com Deus, a gente chora diante do Senhor. Ok, mas Deus está esperando algo. Sabe, irmãos, a gente vem para a igreja, a gente espera muito de Deus. Que Deus cure, que Deus liberte, que Deus faça, que Deus opere milagre, que Deus faça isso, faça aquilo. Mas eu queria uma metanoia hoje em você, uma mudança de mente em você hoje. Eu queria que você se perguntasse: o que eu posso oferecer para Deus? Qual é a expectativa de Deus em relação à minha vida? Daqui a 30 dias estaremos encerrando 2024. Qual a expectativa de Deus em relação à minha vida em 2024? Ainda não acabou. Deus só precisa de fazer assim, para o milagre acontecer. Ele é todo poderoso. Deus não se mede por horas, talvez nanosegundos, talvez. O tempo de Deus fazer as coisas, de Deus agir, de Deus se manifestar. Mas a pergunta retorna para mim e para você: qual a expectativa de Deus comigo? O que eu tenho frustrado de Deus em relação às expectativas que Ele tem a respeito da minha vida? Minhas atitudes? Como eu conduzi minha vida em 2024? Será que eu agradei a Deus ou tenho desagradado a Deus? Será que o nome do Senhor está sendo exaltado ou o nome do Senhor está sendo envergonhado? Qual é a expectativa de Deus em relação a mim? É essa pergunta que você deveria se fazer. Pedro disse: Senhor, a noite inteira pescando, 2 barcos, pessoal experiente. Nós somos pescadora de ontem não, somos pescador há muito tempo. Estou aqui falando de pescaria, lembrando da Lúcia, né? A gente foi pescar certa vez, aqui, Castelo, né? Isso, Fazenda Saúde, aqui em Castelo, quem vai para Castelo, perto de Venda Nova, né? Lá tem um lago, um lugar bonito. Aí fomos pescar lá, estavam pescando. Aí o acordo com o pessoal é pesca e pague, né? Aí nós conversamos, pescar e pagar. Eu gosto de pescar, pagar não, né? Pescar e comer, beleza. Aí tá lá, de repente a Lúcia pegou um peixe, irmãos, acredite, eu tenho a foto, posso provar. Não é história de pescador não. E não é montagem. Eu tenho a foto. A Lúcia pescou um peixe pela barriga. Não sei o que o peixe fez. Só sei que o peixe veio da vara dela pela barriga. Eu peguei o peixe e bati uma foto. Não é possível pescar pela barriga, eu nunca vi isso. E bati uma foto, né? Não é o caso de Pedro. Pedro era pescador de muitos anos. Não era o caso dos seus sócios, né? A Bíblia fala de Tiago e João, que eram sócios de Pedro, uma empresa de pesca, né? Era um empreendedor, né? O Pedro e seus amigos. Estavam acostumados a pescar, estavam acostumados a esse ambiente qual a isca, a melhor isca para pescar. Eu não sei a melhor isca, eu sou um entrão, sou um curioso, mas eu não sei qual a melhor isca para pescar esse peixe, pescar aquele outro peixe. Você já foi no Parque do China? Quem já foi no Parque do China aqui? Já foi no Parque do China? Já pescou naquele lago lá? Quantos peixes você pegou? Quase nenhum, né? Porque os peixes lá são ensinados, irmãos. Eles dão para você uma raçãozinha, né? Aí você bota aquela ração, você não pesca muita coisa, não. Aí conversando com um rapaz lá, ele falou: não, moço, tem aqui um negócio que a gente usa para pescar e nos deu um pouquinho. E, irmão, batata, você botava a linha, puf, pegava. Botava a linha, pum, pegava. Tem um mistério da pescaria, tá? Peixe morre pela boca, como dizem, mas peixe não pega qualquer isca, não.
né? Estou aqui falando de pescaria, lembrando de pescaria, não tem jeito. Outra pescaria nossa, né? Foi pescar um local chamado Serra da Mesa. Fica lá em Goiás. Uma barragem, né? Barragem, isso. Irmãos, esse eu não tenho foto. Você pode dizer história de pescador. Não tenho foto. No primeiro dia, as mulheres foram pescar primeiro. Irmãos, elas voltaram com um isopor de 40 litros cheio de peixe. 40 litros de isopor. Eu falei, agora são os homens, né? Agora vão os homens. Nós temos que superar isso. Eu conto, Deus sabe que eu não estou mentindo. O barco lá, irmãos, teve momentos que ele puxava o peixe com a vara. E os peixes fugindo, pulavam dentro do barco. A gente não precisava nem dar vara para pescar, porque o peixe pulava dentro do barco, a gente pegava o peixe. Segurava o peixe assim, botava na fieira, botava na sacola lá. E a gente também pescou um isopor de 40 litros. No final foram 6 isopores de 40 litros de cada um, cheio até o toco de peixe. Pescamos muito naquele dia, né? Mas, voltando ao assunto aqui, o pescador, Pedro, ele sabia o que estava fazendo. E a maior frustração do pescador, irmãos, é não pescar nada. Eu tenho conhecido que ele sai para pescar e quando não pesca nada, ele passa aqui na colônia de pescadores de Itapuã, compra um peixe, chega em casa e diz, pesquei esse peixe aqui. Aí a mulher dele fala, esse peixe se eu descer lá da Groenlândia, que ele chega em casa gelado, né? Que fica lá na geladeira na pescaria lá, peixaria, né? Pois é, mas Pedro, irmãos, era um pescador profissional. E a maior frustração de pescador não pescar nada. Eu fico imaginando eles lavando a rede lá. Meu Deus, o que aconteceu hoje? Não pescamos nada. Gastamos aí energia, gastamos a condição de comida, fizemos um investimento e não pescamos nada, ficamos no prejuízo. Eu fico imaginando ele ali fazendo isso, de repente aparece um homem que ele não conhecia, que pede para entrar no barco e se afastar um pouco, e ali Jesus começa a ensinar, começa a falar. Ele percebe que aquele homem não é um homem qualquer, tanto que ele chama esse homem, que ele não sabia o nome até então, de Messias, de mestre. Ele chama esse homem de mestre. Mestre, versículo 5. Trabalhamos a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, aí está o local da sua fé. A nossa fé tem que estar depositada na palavra de Jesus. Porque aquele que prometeu é fiel e honra a sua palavra. As promessas do Senhor se cumprem. A promessa de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Porque quem prometeu é Deus. Quem prometeu é o Senhor. Está faltando eu e você, a igreja do Senhor, crer na sua palavra. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles continuarão doentes. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, diz a Bíblia. Expelirão demônios, diz a Bíblia. Em Lucas capítulo 10 vai dizer que o Senhor nos deu poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Romanos 16, 10 vai dizer que o Senhor em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Está na palavra do Senhor. E esse Deus diz, eu sou Jeová Jirê, o Deus que provê. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz. Eu sou Jeová Nissi, a sua bandeira é o nosso Deus. Davi vai dizer desse Deus, do Senhor é a guerra, viu Golias? Viu, filisteus? Do meu Deus é a guerra. Davi falou. Vocês acham que vocês têm armas, vocês têm técnicas, vocês têm estratégias, mas o meu Deus, Ele é o Deus da guerra. E decapitou Golias, você sabe da Bíblia. E os filisteus abateram em retirada. Porque é esse Deus nós servimos. Ô Jairo, sua filha já morreu, Jairo. Ele é... Poxa, ele deve ter começado a chorar, né? Porque quando chega pra gente uma notícia de que alguém morreu, da nossa convivência, alguém próximo da gente, a nossa reação é qual? Chorar. Eu imagino que naquela hora que Jairo recebeu essa notícia, ele começou a chorar. Aí Jesus olha para ele, peraí Jairo. Eu imagino Jesus abraçando ele. Não temas, crê somente.
Fé. Fé na palavra de Jesus. Fé nas promessas de Deus. Fé. Deus não está exigindo de você uma fé do tamanho de caroço de abacate. Deus não está exigindo de mim e de você uma fé do tamanho de um caroço de melancia. A Bíblia fala que a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer, monte, erga-te, lança-te no mar, literalmente falando, o monte vai se levantar e vai se lançar no mar. Aonde está a fé do mundo? Onde está a sua fé? Para crer que Deus pode mudar a circunstância a seu favor. Para crer que Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Para Deus que pode mudar a mente de qualquer pessoa, por mais viciada que esteja, por mais drogada que esteja, por mais inebriada pelo pecado que esteja, o nosso Deus pode entrar no profundo da alma daquela pessoa e libertar ela. Mudar a mente dela. Por mais dor que a pessoa esteja sentindo, por mais cruel seja o tratamento, por mais difícil sejam os exames, o nosso Deus pode curar e arrancar aquele câncer, arrancar aquela doença e curar. O nosso Deus pode. Por mais difícil seja a sua vida financeira, por mais complicado seja as suas contas, vou usar o exemplo da Bíblia. Pedro, vai pescar, você é pescador, cara, vai pescar, e na boca do primeiro peixe, você vai achar dinheiro para pagar o meu imposto e o seu imposto. Esse é o Deus, esse Deus que a gente serve, esse Deus que supre de onde a gente menos espera. E na boca daquele peixe, ele tirou o dinheiro e pagou o imposto dele, pagou o imposto de Jesus. Sabe que esse Deus não pode fazer algo tremendo na sua vida, na minha vida? Desse Deus que diz por meio do profeta Ageu, meu é o ouro, minha a prata, assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. O nosso Deus diz isso. Ele diz isso, ele fala isso no meio da sua palavra. Então quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu me encho dessa fé no Senhor. Mas para Deus não deixar Pedro se esquecer, que foi por meio da palavra dele que a pesca aconteceu tão maravilhosa. Eu quero encerrar lendo com você João capítulo 21, que foi um momento de baixa do apóstolo Pedro, ele tinha negado Jesus, e Jesus falou, farei de você pescador de homens. E lá no capítulo 21, Pedro vai dizer, João 21, que ele foi pescar, ele queria voltar a ser pescador de peixe mesmo, porque esse negócio de pescar homens é difícil, complicado. Sei lá o que passou na cabeça de Pedro. Mas no versículo 3 do capítulo 21, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Porque todas as vezes que a gente sai do propósito de Deus, irmãos, nada vai acontecer. Todas as vezes que a gente sai do projeto de Deus para nossas vidas, nada irá acontecer. Grave isso. Guarde no seu coração. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco. Lembra disso? Lá de Lucas 5. Lançar a rede do barco e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. A mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu. A mesma coisa. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se no mar e foi se encontrar com Jesus. Só até aqui. Fé. Sabe, o Espírito Santo está chamando a gente, irmãos, para mergulharmos, para nos encontrarmos com Jesus. O Espírito Santo disse, por meio da sua palavra aqui, esse episódio de João, né? Eles não reconheceram Jesus. Algumas vezes a gente age assim também. Vivemos uma crise, qualquer que seja ela, e tentamos resolver com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, buscando ajuda com outros, porque a gente não reconheceu que era Jesus. Mas quando disseram, é Jesus, Pedro foi se encontrar com Jesus. E eu digo a você profeticamente, é Jesus, amado. Está na hora de você mergulhar, se encontrar com Jesus. Está na hora de você se voltar para Jesus.
Está onde você tirar esse olhar carnal, esse olhar natural, e colocar um olhar espiritual, enxergar Deus, enxergar o Senhor, ver Deus nessa história, ver que o Senhor está contigo, que Ele nunca te abandonou, que Ele enviou o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em você, que Ele disse que estaria com você e comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus.